Salve pessoal! Então, chegamos em um tempo razoavelmente adiantado no humanismo e eu quero trabalhar com vocês aqui. Esse é um trecho, um pedaço da matéria que é um pouco mais compacto, né? Pelo menos no tempo que nós usamos para trabalhar, porque envolve um autor só e envolve uma obra um pouco mais curta, né, num primeiro momento, que é O Príncipe, um texto mais curto. Vocês têm várias traduções, né, que estão disponíveis. Algumas traduções vão mostrar uma fisionomia um pouco mais longa, né? Os textos, o volume é um pouco mais longo, mas geralmente os volumes são mais longos porque eles trazem comentários do tradutor, comentários de estudo, né? Eu recomendo, aliás, e recomendo bastante que vocês usem essa literatura, né? Eu deixei ali para vocês O Príncipe, deixei para vocês literatura que eu fiz, né? Da qual eu faço uso também, com comentadores, né, os dois maiores comentadores ali, os mais famosos e os que mais interessam para nós, são o Gramsci e o Althusser, né, são dois comentadores do pensamento de esquerda e que vão se servir muito aí do Maquiavel, né? É, na verdade, o que eu gostaria de tratar com vocês nessa sessão, né, a gente tem um certo chão aí para correr, não diz respeito apenas ao príncipe, né, mas o texto que eu deixei para vocês, o texto sobre o qual vou me concentrar basicamente é o príncipe, né? As categorias extraordinárias eu vou puxar, né, principalmente aí do primeiro livro do discurso sobre a primeira década de Tito Livio, né? E na verdade eu quero trabalhar de uma maneira um pouco mais ampla, até por entender que se a gente permanecer muito restrito a determinadas obras, fica difícil a gente ter uma compreensão mais clara das categorias que Maquiavel está tentando apresentar, né? E como de praxe eu continuo estudando aí as categorias e da mesma maneira eu tenho descoberto que através das leituras eu tenho descoberto que uma certa ampliação dos textos é um pouco necessária. Mas nós vamos ficar centrados no Príncipe, que é o texto mais famoso. Tá? Tem muitas, né, ressalvas para fazer, na verdade, com relação ao contexto de produção do Príncipe, com relação, né, à ordem de produção das obras e com relação às circunstâncias de produção dessas obras e com relação à intencionalidade, ao olhar que o Maquiavel tem sobre as coisas, né? Então a gente sabe, né, então tem alguns dados que são importantes. A gente tem em mãos aí para a gente entender quem é o Maquiavel, o que, que ele está fazendo nesse contexto. E é preciso lembrar que Maquiavel é muito mal interpretado muitas vezes, né? Assim, digamos, no âmbito da cultura popular, né, cunha o termo maquiavélico. Maquiavel acaba sendo visto de uma certa maneira como aquele articulador político, como o indivíduo que traz para a história do pensamento a possibilidade da manipulação, da tensão secreta, né, da formação das coterias e das manipulações e tensões políticas, da intriga política. Não é bem assim, ele tem uma compreensão do significado desse jogo das intrigas, mas não é disso que ele está falando, não é isso, não é para isso que ele vai olhar, né? Ele na realidade tem um olhar extremamente negativo para isso. E é interessante porque ele joga muito com as tensões e dentro da obra dele existe um cinismo muito forte muitas vezes, né? Algo que é característico do movimento humanista em suas várias texturas, né? Notadamente no movimento humanista francês. Se vocês pegarem lá Michel de Montaigne, por exemplo, ele é um dos campeões do ceticismo e do cinismo modernos, né? Do início da modernidade, do humanismo do início da modernidade, mas Maquiavel ele vai fazer uso desse instrumento, a gente já vai ver como, mas ele tende a ser um pouco mais sereno nas suas contemplações, até porque ele está tentando fazer um dos primeiros movimentos no sentido de uma exploração científica da política e que se destaca daquela leitura clássica, daquela leitura anterior. Né? A gente tem aí toda uma carga, todo um processo de transições que aparecem inclusive nos escritos políticos de Tomás de Aquino que eu deixei para vocês e essas transformações acabam trazendo efetivamente a possibilidade, trazendo à tona a possibilidade de uma releitura do universo político, né? Principalmente quando a gente começa a observar tons de uma abertura dos processos políticos, ainda que exista evidentemente uma restrição muito forte pelo período, né? Geralmente é o homem adulto de classe mais elevada,
mas existe um início de abertura da vida política nesse cenário e ele vai promover uma série de recomposições, inclusive no que nós chamamos de teoria das formas de governo. Então a gente já vai analisar isso aí, tá? Eu vou especificando mais ou menos que obras eu estou utilizando ao longo da discussão, né? Então vamos lá. O que acontece então? Eu já coloquei aqui na capa, como vocês bem viram, deixa eu até voltar um pouquinho, né? Coloquei aqui Origens da Filosofia Política Moderna, porque é aqui que nós vamos ter o primeiro esforço declarado para uma nova filosofia política, para uma nova concepção de mundo. Tá? E isso tudo tem, evidentemente, uma série de razões, né? Traz à tona uma série de razões, tem uma série de motivações que estão, digamos assim, jogando com a possibilidade de Maquiavel surgir na época em que surge, e dele poder começar a explorar aí, digamos assim, esse panorama novo da vida política, da vida, né, filosófica europeia, né, e talvez inclusive encontrar um certo destacamento em relação à antiguidade. Veja, a gente está falando aqui, quando a gente fala de Maquiavel, a gente está falando basicamente de um sujeito que viveu na segunda metade do século XV, né, então ele viveu, só para dar o contexto histórico, né, ele basicamente vai viver da segunda metade do século XV para o século XVI, né, e os escritos dele são produzidos em linhas gerais no século XVI, né? E sob um contexto muito particular, ali depois de 1503, 1504 que ele vai começar a escrever, né? Então já uma outra fase de preocupação da vida dele, ele já está, né, se dirigindo para estudos, né, já está mudando um pouco o olhar dele, o olhar de mundo, o olhar de vida que ele tinha, né? Veja o que acontece de 1460, 1461 para frente. A gente tem que levar em consideração alguns fatores que estão muito claramente anunciados, né, na história material da Europa e que são derivações diretas daquela última fase política que nós vimos, que era justamente a fase das cruzadas. Aqui, lógico que eu estou fazendo grandes saltos históricos, eu peço que vocês me perdoem, né? Eu infelizmente não vou ter tempo aqui de fazer toda uma reconstrução histórica muito detalhada, né? Mas no século XV a gente sabe que existiu, a gente já tem aí um esforço de reconquista que já deu seus frutos em certa medida, e isso não significou, no entanto, uma emancipação, né, e uma libertação de ameaças externas, né? Já que agora do leste nós temos, né, a força do Império Turco-Otomano, que vira uma ameaça severa e que constitui avanços bastante perigosos para o oeste, né? E essa ameaça ela começa agora também a virar uma força de oposição para a cultura, para a civilização europeia, para a civilização cristã europeia, né? A gente tem que lembrar agora que a gente está enfrentando um cenário de grandes fragmentações, né? Se a gente for olhar o curso do século XV, a gente vai lembrar que em 1453 Bizâncio desaba, né? E isso tem consequências bastante ferozes para a produção filosófica, porque a produção cultural que era realizada no coração do Império Bizantino, em Bizâncio, né, que já tinha permanecido sob cerco turco-otomano por muito tempo, né, que depois vai ter justamente a derrocada dos seus muros sob canhonadas, grande parte dos eruditos que viviam ali, né, que participavam da vida cultural, da vida, né, educacional de Bizâncio, eles vão se deslocar para o oeste. Muitos deles vão parar em Veneza, por exemplo, né, vão passar justamente a habitar a Itália, o que só faz engrossar um movimento, né, um renascimento que já havia começado a rigor no século XIV, né, mas que agora vai encontrando novos centros, vai se acoplando a novos centros, né, a depender das riquezas que esses centros tenham a oferecer, né? Então a gente tem uma transição interessante aqui. A gente tem num primeiro momento um foco político muito pesado em Roma. A gente vai ver a transição disso para principalmente ali para Veneza, eventualmente para a região da Lombardia, né? E nós vamos ter no final do século XV, início do século XVI, uma centralidade muito grande de Florença na vida política italiana, né? Então, basicamente a gente tem esse contexto, né? No contexto geral, nós temos aqui a ameaça do Império Turco-Otomano, a gente tem a queda, né, na metade do século XV de Bizâncio, e aqui a gente já começa a ver o cenário mudando, né? Agora efetivamente a gente começa a ver uma mudança cultural muito intensa acontecendo.
Nós também vemos agora o envelhecimento da Reconquista, né? A era das grandes navegações que já se aproxima, né? E que vai alcançar, né? Vai se iniciar, vai ser inaugurada a rigor ali no final do século XV, né? E por isso a gente já tem agora uma mudança muito grande também no sistema econômico aí que está se avizinhando. Maquiavel, inclusive, tendo consciência disso, né? Tendo consciência dessas grandes transformações, vai mencionar isso nas suas obras, né? E o que acontece então? Ali, em território europeu, é interessante porque a gente tem alguns movimentos que constituíram um cenário político que vai nos interessar agora. A França e a Grã-Bretanha, ao longo de, em virtude de grandes esforços já no século XIV, né, por conta da Guerra dos 100 Anos, vão ter um amadurecimento político muito difícil, né? E notadamente o reinado da França vai ter por conta disso um amadurecimento muito brutal. A coroa francesa ela deixa de ser uma coroa de sofisticações políticas e daquela intriga de salões, ela passa a ser um reinado sobretudo dedicado ao esforço militar, né? Então ela tem uma visão, ela tem, como o próprio Maquiavel, perdão, coloca no Príncipe, ele vai dizer que a França ela assume uma postura que é de pouco conhecimento, pouco domínio da arte do diálogo político, né, da arte da argumentação política, mas eles têm um refino muito grande no que diz respeito à arte militar, e isso vai pesar demais, né, e isso vai envolver aqui um contexto muito feroz que diz respeito à própria política italiana, né. Mais especificamente no que nos interessa, a própria Itália, ela sofreu agora as sucessivas ondas dessa divisão e dessa disputa entre o papado e o Sacro Império Romano-Germânico, sendo que muitas cidades do norte da Itália estão sob domínio do Sacro Império, ao passo que ainda existe uma força muito intensa de influência do Papa sobre a região central da Itália, sobre a região sul da Itália, sobre muitas cidades italianas. A gente tem aqui a consolidação das políticas que são descritas, né, por Dante Alighieri, lá um século antes, um século e meio antes, e que são desenhadas basicamente em torno das figuras dos guelfos e dos gibelinos, os partidos que apoiavam quer o monarca, né, a coroa do Sacro Império Romano Germânico, quer o Papa, como forças de dominação locais, né? Os próprios partidos tinham subdivisões, né? Inclusive, a gente podia falar em guelfos brancos, guelfos negros, né? E aí cada cidade tinha um alojamento distinto desses partidos e recepcionava essas grandes forças externas a depender dos seus interesses. Agora é interessante notar que, principalmente no norte da Itália, as cidades jogavam com essas imposições para tentar manter as suas independências relativas. Então, as cidades, os principados, os ducados tentavam manter suas forças, né? Tentavam manter por seu próprio esforço, por seu próprio jogo político, a sua independência. Se a França e a Grã-Bretanha em luta geraram na França um Estado extremamente militarizado, essa necessidade de contender com grandes forças, papado e Sacro Império, para as cidades, notadamente do norte da Itália, fez com que essas cidades, com que esses ducados, esses principados, ganhassem uma habilidade intensa em dialogar e em trazer a intriga política à tona. E esse é o cenário que vai nos brindar com a figura do Maquiavel. Um cenário que passa agora por uma série de transições políticas e que tenta beber das fontes e dessa dinâmica das garantias políticas através de casamentos, negociações, diplomacia, através de instituições complexas, leis complexas, né, através de forças legitimadoras mistas, né, não raro colocadas sobre os ombros dos doges, né, que são justamente os últimos herdeiros do que foi outrora o poder do Império, né, do Império Romano, no caso do Império Romano do Oriente ainda, né, se depositando do Império Bizantino, se depositando sobre esses lugares, esses universos. Enfim, a gente tem ali um esmigalhamento dessas relações de poder e por conta disso, ele é muito pouco, em muito poucas ocasiões um poder considerado por sua pujança bélica, mas ao mesmo tempo, desculpem, ao mesmo tempo é um jogo de relações de poder que trabalham, operam muito com a ritualização, com os instrumentos legislativos, com os instrumentos institucionais, enfim, né, com forças legitimadoras que a rigor dirigiam os italianos cada vez mais para esse espaço de uma manipulação política, de uma intriga política, né? Só para vocês terem uma ideia do cenário político que nós encontrávamos, né, ali,
Para vocês terem uma ideia do desenho, a Itália, nesse período, ela é descrita em muitas ocasiões da seguinte forma: ela é descrita como uma região completamente despreparada para enfrentamento bélico, sem tecnologia bélica, com exércitos ultrapassados, que mais fazem se pavonear no campo de batalha do que propriamente lutar, e geralmente as disputas aconteciam com pequenas demonstrações de poder de um lado e de outro, numa guerra, por exemplo, e elas, na maioria das vezes, se encerravam com tratados de paz e acordos, né? A gente vê assim, tem várias situações, várias circunstâncias aí, né, que ao longo dos séculos 14 e 15 vão permitir um retrato mais aprofundado disso. Então, a gente pode ver ali lutas constantes, por exemplo, entre Florença, Lucca, enfim, né, entre os estados papais e outras cidades, né, enfim, outras regiões da Itália. Em sua maioria eram conflitos muito localizados, muito pequenos se comparados aos conflitos que aconteciam entre França e Grã-Bretanha, por exemplo, né? Quanto à maneira de pensar desses grupos, desses povos, é interessante notar que a Itália, ela foi, por conta desse avanço renascentista, ela foi um dos primeiros lugares a ser visitados, né, um dos primeiros lugares a serem visitados, perdão, por uma tentativa de pensamento mais progressista. E aí, por conta disso, nós enxergamos um abalo muito forte no que diz respeito à organização do pensamento religioso puro, né? Nós vemos inicialmente com figuras como, por exemplo, o próprio Dante ou com Petrarca, né? Nós começamos a observar e contemplar. Petrarca acaba sendo uma figura crucial nisso, né? enquanto poeta, enquanto escritor, né? Petrarca trabalha um novo modelo de sabedoria muito mais inclinado para as relações práticas do que propriamente para aquela noção ou para aquela relação puramente teológica, puramente religiosa. E isso significa que o espaço italiano ele está sendo nutrido e preparado para recepcionar outras linhas de pensamento que foram ora trazidas pelo estudo do averroísmo, ora trazidas pelo estudo dos dominicanos, ora recuperadas pelo estudo dos franciscanos na escola nominalista. Eu vou depois deixar um vídeo extra para vocês explicando, tá? O que foi o nominalismo e como ele contribuiu aí para essa abertura para o humanismo, mas por enquanto deixa quietinho, né? E o significado específico dessas forças vai justamente trazer à tona, na época de Maquiavel, uma renascença dos estudos clássicos. Em muitas ocasiões, como o próprio Maquiavel vai descrever no discurso sobre a primeira década de Tito Livio, nós vemos pessoas comprando pedaços de estátuas localizadas, encontradas, né, em ruínas, escavadas não, mas descobertas, né? Vão comprar pedaços dessas peças que tinham sido produzidas pelos romanos ou pelos gregos e vão expor em suas casas, querendo, como ele mesmo diz, ser imitadas em outras casas, né? Ou querendo buscar com isso uma ambiência, né? Quer dizer, criar o ambiente, criar a ideia da cultura clássica dentro desses espaços, né? Isso é muito comum, na verdade é tão comum que passa a ser, digamos assim, revitalizada a noção dessa recuperação do classicismo, né? Michel de Montaigne, por exemplo, quando visita Roma, né, lógico, antes do tempo de Maquiavel, quando visita Roma, fica pasmo, né, assustado, entristecido em perceber que a cidade de Roma é para ele, na realidade, um grande túmulo a céu aberto. Fala que é horrível a cidade. E na realidade a gente já começava a ver o espírito da arquitetura romana, naquele sentido de aproveitar os elementos das ruínas, das antigas estruturas, alongando-os, preservando-os e coligando-os a novas formas arquitetônicas, né? E portanto a gente começa a ter aqui um desenho do significado específico dessas relações e de como elas são integradas à cultura moderna. Então a gente fala que a modernidade é uma recuperação do classicismo, está aí a motivação central. Não só na arquitetura e no processo artístico essa recuperação acontece, mas também no que nos interessa sobretudo, nos âmbitos filosófico, retórico, né, político. E agora os textos do período clássico, então a gente vai ver, né, os textos do período clássico greco-romano vão ser recuperados. Então a gente recupera Aristóteles, recupera Cícero, ou como ele é chamado muitas vezes nesses textos, Túlio, né, justamente por conta do nome dele, Marco Túlio Cícero, né. Nós vamos ver a recuperação dos grandes retóricos da antiguidade, vamos ver a recuperação de neoplatonistas, mas principalmente Platão, Aristóteles, os filósofos clássicos, os retóricos clássicos, né?
Então, justamente por conta disso, a gente começa a visualizar e começa a ter, digamos assim, um instinto de uma visualização um pouco mais peculiar, um pouco mais particular dessas relações. E agora nós começamos a enxergar também no norte da Itália uma série de mudanças que, por conta desse vigor, passam agora a recepcionar a ideia de uma nova relação de poder que vai se estabelecendo, né? Florença, em particular, que passou por uma série de transições políticas, esteve sob domínio francês, foi ducado independente, foi ducado da França. Ela alcança em determinado momento da sua história, esse determinado momento é a primeira para a segunda metade do século XVI, uma relação um pouco mais profunda com instituições que acabaram sendo tomadas de assalto, por assim dizer, por uma família famosíssima, que é a família dos Medici, né? E essa família, justamente, que fez fortuna através da edificação de relações bancárias, né? Através do exercício controverso, por assim dizer, da usura, né? Ou do lucro através do empréstimo de recursos, né? Enfim, ela acabou despertando, por assim dizer, para a capacidade de negociação que você teria com o próprio dinheiro, ao invés de pensar pura e simplesmente na carga e na relação tradicional de comércio, como Veneza ainda pensava. Eles começam a se oferecer como garantidores de relações comerciais e enriquecem demais, né? E isso leva a uma sucessão dos Medici no poder e no governo da cidade de Florença, né? E aí, justamente nesse período mais impactante da segunda metade do século XV, Lorenzo de Medici, chamado Lorenzo Magnífico, assume o poder em Florença, passa a governar Florença, passa a capitanear uma oligarquia. Na realidade, ele governava como um príncipe, né? E ele exerce o poder dele de modo a enriquecer Florença. Tem toda uma série de questões que podem ser elaboradas, né? Por conta dos mecenatos dele e assim por diante. E ele passa a centralizar o poder em suas mãos. As disputas políticas, no entanto, elas não cessam. Muito da experiência de Lorenzo de Medici ela vai servir justamente para permitir a Maquiavel uma compreensão um pouco mais clara do cenário político do seu período, né? Lorenzo ele acaba caindo lá pelas tantas, né? Ele acaba sofrendo um afastamento, os Medici são exilados de Florença, eles são expulsos de Florença, e a expulsão deles leva à organização de uma estrutura política que é considerada uma das mais complexas do período, e esse espaço, que era justamente um espaço de trocas institucionais e de uma fluência muito intensa das relações de poder, vai ser o berço de aprendizagem de Maquiavel, né? Então aqui ele vai construir, nós vamos observar, perdão, aqui a construção daquilo que nós entendemos como uma estrutura política propriamente dita de uma república. E ainda que não fosse absolutamente funcional, ofereceu através das suas instituições um ideário muito claro para que o pensamento do Maquiavel fosse escrito depois. E esse ponto é muito importante para nós, porque a maioria das pessoas pensa que o Maquiavel era um defensor contumaz do principado, e não é bem assim que funciona, tá? Na verdade, ele deixa muito claro na obra dele que não é isso. Tá? Já vou especificar como e por quê. Mas, basicamente, onde é que o Maquiavel aprendeu a vida dele? Então, a gente tem aqui duas grandes fases dessa relação constitutiva da República de Florença, né? E a primeira dessas fases ela é organizada ao redor de uma instituição que é chamada de senhoria, né? Essa senhoria era basicamente como uma municipalidade, uma prefeitura, né? E essa senhoria ela estava sempre escorada em outros blocos que permitiam o equilíbrio das relações de poder. A senhoria ela tinha basicamente ela era a única instituição, o único bloco, né, governado daí justamente por um indivíduo, né, que era candidatado, que era eleito ali, né, ela tinha o poder, né, evidentemente tinha um conselho na senhoria, o cara não governava sozinho, né. Essa senhoria ela era a única instituição que tinha o poder de propor novas leis. Isso vai ser muito importante, porque na mentalidade do Maquiavel a lei ela tem uma peça, um papel central, né, ela é um operador central das relações de poder e da sua estabilização. E a senhoria basicamente ela precisava, muito embora ela pudesse propor leis, ela ainda contava necessariamente com a aprovação de outros grupos, né? Notadamente dois conselhos, um que era chamado Conselho do Povo e outro chamado Conselho da Comuna, né? Esses dois conselhos basicamente representavam nesse sentido, né,
um corpo, dois corpos de conselheiros que eram basicamente privilegiados, né, em linhas gerais. Né? Você tem uma Câmara que vai ser um conselho, que vai ser a Alta Câmara, né, grosseiramente falando, e que ao qual só vão pertencer as famílias nobres de Florença, só são elegíveis membros das famílias nobres de Florença, e o outro que é esse conselho um pouco mais aberto, que vai servir, digamos assim, como escória e representação popular, mas que também tem uma série de restrições e evidentemente só envolve pessoas que sejam, digamos assim, aceitáveis aos olhos desse grupamento nobre, dessa oligarquia de nobres que se formou e dos membros da senhoria, né, da senhoria. Ao lado disso, existiu ao longo da história de Florença uma disputa muito intensa entre os membros dessa casa senatorial, né, que era formada por Conselho do Povo e Conselho da Comuna, e porque eles tinham uma restrição muito grande, muitas pessoas que não tinham sangue nobre não pertenciam a esse círculo de discussão. Notadamente, a gente vai ter 7 grandes grupos, que são justamente 7 grandes guildas ou corporações de ofício, que vocês estudam lá em História do Direito, e que faziam parte dessa cidade e não raramente participavam ativamente da vida militar da cidade. Eram grupos que, por conta do seu poder aquisitivo e por conta do seu know-how, então ferreiros, vidreiros, né, sopradores de vidro, eram grupos que conseguiam ter, digamos assim, uma influência material muito intensa na cidade. De fato, eles foram, com o passar do tempo, conquistando direitos. É uma história que Maquiavel conta na História de Florença, inclusive. Né? Eles foram conquistando direitos por conta desse poder todo que eles tinham. Né? Um direito que eles passaram a ter, por exemplo, que era uma raridade, era o direito deles terem brasões próprios. Né? Coisa que só os nobres, as famílias nobres poderiam ter. Essas instituições, essas guildas, passaram a poder ter dentro da cidade tamanho poder que elas tinham. E, eventualmente, o atrito entre nobres e os membros, os chefes, os líderes, né, os mestres dessas guildas, se tornou tão intenso que eles conseguiram exigir espaço para a participação da vida política na cidade. E aí eles criaram 2 colégios. Né? Então, esses 2 colégios eram representados primeiro por 12 gentis homens, né, que também eram membros da nobreza, né? Mas ao lado desse colégio dos 12 gentis homens, né, gentis homens era o nome dado para esses indivíduos, né, existia ainda um grupo de 16 gonfalonieri. Gonfalonieri eram os oficiais dessas guildas. Né? Então, o gonfalonier era um oficial. E esses gonfalonieri representavam ali o corpo dessas guildas. Né? Veja, as guildas elas eram representadas por 2 grandes grupos. Né? As guildas mais elevadas, que eram as 7 grandes guildas das Arte Maggiori, e as guildas das Arte Minori, que eram um pouco mais numerosas. Isso aí totalizava esses 16 representantes. Né? E agora a gente passa a ter, portanto, um grupamento bem complexo. A gente passa a ter 4 grandes blocos ou conselhos que precisam aprovar as medidas da senhoria antes dessas medidas entrarem em ação e passarem a ter consistência. Esses grupos eles elegiam os membros uns dos outros. Né? Então, basicamente, o que foi feito quando os gonfalonieri foram aceitos foi trazer esses gonfalonieri para dentro de uma oligarquia. E agora eles eram eleitos por membros dessas casas senatoriais, e em resposta eles também poderiam opinar na eleição desses ministros, desses conselheiros. Né? E esse bloco fechado, portanto, formava parte dessa coteria que governaria Florença. Tá? Assim, eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, isso aqui é só para vocês verem como as garantias institucionais foram sendo construídas. Tem mais detalhes que a gente pode abordar aqui. Né? Então, por exemplo, a formação de grupamentos de juízes populares, né? Juízes que eram pertencentes à classe dos gonfalonieri, né? Como eles vão fazer os julgamentos, isso é super importante, né? Na verdade, porque esses juízes vão ser os instrumentos de controle dos grupamentos políticos que atuam dentro dessa cidade. Né? Veja, com a expulsão dos Médici, principalmente, a gente vai ter também um ponto de fissura, né? Especificamente porque essa estrutura toda, essa aparelhagem que foi mudando ao longo do processo, ela ainda tem raízes num momento em que os Médici conseguiam governar a cidade com mão de ferro. Com a expulsão deles, existe uma reabertura e uma reinstrução dos processos políticos na cidade. Isso é um dos grandes pontos de inspiração, inclusive, do Maquiavel para falar sobre governos republicanos. Quando os Médici são expulsos,
entra em movimento uma engrenagem muito curiosa das relações de poder que Maquiavel identifica com muita clareza. O povo que expulsa aquele que é considerado por ele um tirano, ele passa a querer poder. E por querer poder, ele cria na expulsão final dos Médici, cria-se um processo de transformação profunda dessas estruturas políticas. E esse processo de transformação envolve a formação daquilo que nós chamamos de grande conselho. Ele vai ter 80 pessoas, né, um conselho imenso. Ele vai estar dividido em blocos, né, então você vai ter lá o conselho de paz, vai ter, né, o conselho de leis e paz, vai ter o conselho de, né, vai ter justamente conselho com juízes populares, vai ter instituições voltadas para secretariar essa senhoria, vai ter instituições voltadas para tratar das relações internacionais, então a chancelaria de Florença e assim por diante. E isso serve justamente para tentar diluir um pouco mais o poder e permitir uma participação mais aberta, né? O Maquiavel vai falar muito claramente disso, que um povo geralmente tenta expulsar o seu príncipe porque quer participar do poder, porque quer garantir participação e porque está cansado de ser espoliado. E agora isso fica um pouco mais claro, né? Esse é o exato ponto de que precisamos, né? Porque até os seus 30 anos de idade, Maquiavel já tinha obtido vasta experiência política na prática, justamente por fazer parte desse grande corpo institucional. Mais precisamente, ele assumiu dois cargos, né? Um desses cargos, né, e foi justamente o primeiro período de servidão dele, um desses cargos foi na chancelaria de Florença e o outro era como secretário desse conselho, né, desse grande conselho. Eram duas atividades mutuamente excludentes no sentido de suas práticas, que a chancelaria exigia dele que ele viajasse muito, enquanto a outra exigia que ele ficasse muito em Florença. Mas ele aprendeu grandemente com as duas, principalmente com a atividade chanceler dele, né, de segundo secretário da chancelaria. Isso porque foi através desse movimento na chancelaria que ele viajou para a França, viajou para Roma, viajou para várias regiões distintas da Europa, mas principalmente da Itália e da França, e conheceu grandes líderes. Ali é que ele começa, ele vai ter convívio, por exemplo, na corte francesa, né, vai ter um certo contato com a corte francesa e começa a compreendê-la melhor. Vai conviver, por exemplo, com uma figura iminente da época, Cesare Borgia, né, que era considerado brutal, impetuoso, impulsivo e muito competente estrategicamente. Vai escrever largamente sobre ele na obra O Príncipe, chamando-o Duque Valentino, que foi o nome que ele adotou, né? Vai ter um conhecimento um pouco mais profundo das políticas implantadas pelo pai do Cesare Borgia, né? Rodrigo Borgia, mais conhecido como Papa Alexandre, né? E ele, enfim, ali ele vai ter um panorama mais claro de como a vida política da Itália, a vida política da Europa funcionam nesse período, né? Engraçado porque Maquiavel ele é um filósofo que a gente pode chamar de um filósofo. Na realidade, ele é um político recalcado e um filósofo. Me foge o termo agora. Filósofo. Não é reticente o termo desculpe, me fugiu o termo agora, mas ele é basicamente. Ele basicamente é um filósofo que praticamente renuncia à própria atividade porque ele, na verdade, ele não queria escrever. Né? Escrita, na realidade, ela aparece numa segunda fase de vida para ele. Né? Enquanto ele está trabalhando para Florença, ele está feliz, ele está vivendo a vida dele e tal. Mas com toda a revolução que acontece no final do século XV ao redor de Florença, né? Florença tem dois momentos de dificuldade por conta da invasão de terras próximas que estão ligadas a Florença, guerra com Luca, e isso traz uma dificuldade à tona muito forte, e Florença acaba sofrendo abalos políticos muito pesados, né? E por conta desses abalos políticos, o Maquiavel acaba sendo expulso de Florença, exilado, e ele tenta, em algumas ocasiões, escrever, ele tenta demonstrar justamente através da escrita dele que ele tem, né, capacidade para ser um grande conselheiro político, tenta alimentar a possibilidade de retorno dos Médici a Florença, né? O príncipe, inclusive, é escrito para isso, ele escreve para Ludovico, pedindo justamente que ele assuma, né, o manto e que ele se torne o príncipe, que ele volte a Florença e retome o trono. E ele se oferece, evidentemente, ele para ser um conselheiro, né? Mas já não existe mais aquele espírito político, né? No Medici já não tem mais já não existe mais essa visão, essa capacidade, e ele não consegue, ele
perde a passagem. Também se oferece para servir o governo florentino durante a República, mas fica muito evidente, ele usa, né, das influências, da proximidade com alguns amigos que têm relevância lá dentro, e fica mais do que evidente que ninguém vai ajudá-lo, que ele está tão queimado politicamente que ninguém vai ajudá-lo a voltar, e ele acaba desistindo, e daí no exílio ele começa a escrever, né, a aprofundar os trabalhos dele, e começa a colocar uma visão nova do que significaria a vida política. Primeiro ele escreve O Príncipe nessa tentativa de retorno, depois escreve o discurso sobre a primeira década de Tito Livio, né, um palavrão o nome do livro, e na realidade é um livro sobre as repúblicas e como elas funcionam, né, que é uma obra de mais fôlego, inclusive, que O Príncipe. Escreve a história de Florença, que tem um tom celebratório, né, e vem no momento oportuno, inclusive, por conta dessa grande virada na história de Florença que vai acontecer. Né? Se Florença até 1502, 1503 estava em dificuldades, até 1506 Florença se estabelece como uma grande cidade da Itália, como um grande centro da vida política europeia. Florença é basicamente a grande responsável pela derrota de uma esquadra naval do sultão Mehmed II, que está vindo do oeste, né, do sultão turco-otomano, e pretende invadir o ocidente europeu, e é a esquadra florentina que acaba refutando a invasão, inaugurando aquilo que se chama, portanto, o século XVI como século de Florença. Né? E aí nós temos todo o renascimento florentino, tem toda a questão que está ali girando ao redor dessa centralidade política da cidade de Florença. E Maquiavel tem consciência disso, né? Ele tem consciência de que ele não passou, digamos assim, pela linha de corte, mas depois desse período Florença passa por um renascimento intenso e ele já não consegue mais voltar para esse espaço político relevante que é Florença. Né? Ele acaba exilado ali e acaba no exílio produzindo os textos dele, e daí para frente o tom dele muda um pouco. Né? Até então ele não tinha escrito praticamente nada, ele não estava se dedicando a isso. Né? Ele não tem produção nenhuma do período dele em que ele tem a vida política dele ativa. Mas depois desse período ele começa a narrar todas as experiências que ele teve, começa a deitar no papel e declara isso no Príncipe, declara isso principalmente no discurso sobre a primeira década de Tito Livio. Ele deixa muito claro, olha, o que eu estou escrevendo aqui é experiência minha, né? Isso aqui eu aprendi trabalhando para Florença, eu aprendi na prática. Né? E agora vem justamente o ponto central, que é o que mais me interessa nisso tudo. Quando ele começa a escrever, primeiro, evidentemente, ele está recuperando os clássicos. Né? A essas alturas, inclusive, ele já tinha se envolvido com núcleos de estudo particulares, de círculos de estudo das obras da antiguidade. Ele mesmo se destacou muitas vezes nesses estudos, né? Era um homem muito inteligente. E além disso, ele mesmo apresenta alguns dos escritos, ensaios dele, trechos das obras, cartas, né? Discursos, né? Como eles vão ficar conhecidos depois, os discursos de Maquiavel. E ele apresenta isso aí para aprovação da juventude que estava ali trabalhando com ele, operando com ele, acaba virando meio que um líder, um cabeça, né, dessa produção intelectual, e ganha força com isso. E nesse ganha força acaba consagrando alguns dos seus escritos ali. Né? Veja o que acontece aí. Nessa época que ele começa a escrever, né, que já está aí no século XVI, né, então a gente já está ali primeira para a segunda década do século XVI, né, a gente tem um Maquiavel que está muito mais preocupado com a possibilidade de produção de uma leitura sólida da vida política. E ele começa a olhar agora, começa a encarar como a Antiguidade e a Idade Média projetaram e leram a vida política. E elas tinham uma visão hierarquizada da vida política, uma visão muito teórica, muito filosófica, uma visão muito idealista, né, na leitura que ele fazia. Né? Então, era uma visão muito engessada, né? E ela não trazia à tona uma série de questões que são necessárias para você obter impacto nas suas ações políticas. Então, se você pegar, por exemplo, um Aristóteles, ele fala belamente sobre formas de governo, um Platão discute efetivamente como aparece a República Perfeita. Só que nenhum deles consegue entender exatamente como a dinâmica das relações de poder funciona em sua profundidade. Né? Maquiavel parte de um pressuposto que nenhum deles vai considerar e é um pressuposto fundamental. Ele fala, tanto no Príncipe quanto na primeira década, no discurso sobre a primeira década, ele vai dizer assim, olha, nós temos que partir do pressuposto de que todos os seres humanos vão agir sempre da pior forma possível e vão sempre desobedecer às leis e atacar uns aos outros quando virem nisso vantagem para si mesmos.
Vai falar, nós temos que levar em consideração na equação da vida política a maldade do ser humano. Se nós partirmos desse pressuposto, nós vamos entender que a vida política exige medidas, ela exige dispositivos, sistemas que venham a refrear essa maldade. Né? E que venham a garantir a efetividade, a eficácia e efetividade de instituições e leis. Do contrário, nada vai funcionar. Cara, esse é um pressuposto completamente inconcebível para o pensador clássico. O pensador clássico ele está lá imaginando, olha, existem de fato deformações nas formas de governo, mas nós temos que pensar, primar pelo virtuoso, porque a política é a vida ela traz à tona a vida do indivíduo para a virtude, ela traz a cidade, o teu universo político como algo que constitui a virtude, que é a virtude do indivíduo, desculpa, bati aqui, mas que é a virtude do indivíduo. Maquiavel não está pensando desse jeito, ele pensa, olha, não adianta, o indivíduo ele vai fazer o que lhe interessa. Né? Tem algumas forças subjacentes que vão impulsionar ali, essas forças são uma motivação, uma razão para fazer as coisas e necessidade. São essas duas forças que nos governam, não se iluda, não tem forma linda, não tem idealismo, não tem uma ideia perfeita de república, não tem virtude, tem nada disso. O que move o indivíduo efetivamente é um motivo claro e necessidade, é isso. Né? Então, ele entendendo dessa forma, ele começa a propor e ele declara isso, o que ele entende ser o abandonar desses paradigmas velhos de leitura da vida política, para que, como ele mesmo diz, seja possível entender a vida política como ela é. Ele vai dizer o político ele não tem a opção, principalmente um príncipe, não tem a alternativa de ignorar certos fatos. Se ele não considerá-los, ele não vai conseguir governar. Então é necessário chegar um momento em que você tenha instrumentos de análise adequados para você poder depositar diante dos indivíduos que governam a realidade como ela é. Então ele está explorando a dinâmica das relações políticas segundo que, sob o olhar dele, é mais concreto sobre o que realmente acontece. Então esse é o ponto de superação dos modelos políticos antigos. A gente está abandonando aquilo que nós entendíamos como teorias naturalistas ou filosofias naturalistas da política e está começando a ingressar, a preparar o terreno para o que vai vir a ser no futuro o conjunto das teorias contratualistas. Só que esse lugar do humanismo ele é muito cético, ele não tem ainda, ele não levanta essa hipótese do contrato social, que também seria uma coisa completamente inconsistente, principalmente em Maquiavel. Maquiavel contribui para as leituras de Hobbes. Hobbes era um leitor de Maquiavel com certeza, dá para ver isso respirar na obra dele. Mas não se trata disso, não se trata dessa questão, trata-se sim de um pragmatismo. Então aqui a gente tem um conjunto de teorias pragmáticas da relação de poder. Então, ao lado daquilo que nós entendemos como teorias naturalistas e teorias contratualistas, vamos colocar agora o que nós chamamos de teorias pragmáticas. Maquiavel era um pensador pragmático, ok? E ele vai colocar aqui dois grandes blocos na realidade. Esses blocos eles já saem, curiosamente, de leituras mais contemporâneas de Maquiavel. A leitura gramsciana e a leitura althusserriana, ela já propõe essa ideia de que, a rigor, Maquiavel tem principados e repúblicas. A própria leitura que nós vamos explorar ali a partir da linha arendtiana de pensamento, ela vai colocar a ideia de principados e repúblicas como sendo as duas grandes forças gravitacionais do pensamento maquiaveliano. Né? Veja, só para eu fazer uma colocação, Maquiavel ele é um pensador bastante complicado na medida em que ele trabalha de fato com essas duas forças, mas o trabalho que ele realiza com elas é muito diferente do que se acostumou a pensar o universo da cultura política e o universo da cultura filosófica mais popularizados aí, né? O que eu quero dizer com isso? O Maquiavel, quando ele produziu esse pensamento, ele tinha, no momento da escrita dele, algumas intenções muito claras, né? Ele não é, por natureza, um partidário do principado. Quando ele escreve o Príncipe, que justamente retrata-se, inclusive, né, esse certo desinteresse pelo próprio enxugamento da obra, ele só quer estimular Ludovico a voltar à roda, ao círculo de enfrentamento, né, político, para recuperar o traçado daquele exílio que foi determinado lá atrás, né, para desfazer esse exílio. Desculpem. Perdão.
E o que que significa isso? Na realidade, ele tem interesse político, ele tem uma motivação política fundamental para produzir o escrito dele, né? E ele não está. Então ele tem um direcionamento, ele está querendo mostrar que ele poderia ser um conselheiro bom, aquele negócio todo. Por convicção, no entanto, ele deixa muito claro ao longo da obra dele que ele é um republicano, né? E não só um republicano, na verdade tem mais questões aí, né? Ele entende que de fato existe um ritmo natural, né? Isso já é uma análise que o Althusser faz muita clareza. Existe um ritmo natural para as relações de poder. E o ciclo anterior, o ciclo que nós estudamos antes, que estava concentrado nessa questão de elaboração da virtude, fugir da bestialidade, controle, domínio, etc., eles não conseguiram analisar esse fenômeno com clareza e por isso permaneceram presos dentro desse fenômeno, né, de um determinado ciclo das relações políticas, que o Maquiavel vai descrever com lucidez e clareza. Eu já vou comentar esse ciclo, né? E quando o Maquiavel faz essa descrição, ele entende que nós estamos presos nesse ciclo. Ele vai dizer assim, olha, na verdade, esse ciclo, e ele fala isso textualmente no discurso sobre a primeira década, ele vai continuar acontecendo. Se a gente não prestar atenção e não tomar cuidado, ele vira uma ciranda. Ele vai acontecendo dentro de um mesmo estado repetidas vezes, né? Até o estado não conseguir se sustentar mais, se desmantelar e sumir. Então, o objetivo, na realidade, que ele traz é o de criar estabilidade racional suficiente para a vida política e eclodir a experiência humana para fora desse ciclo. Quebrar o ciclo de modo que não haja a possível deterioração do Estado por uma repetição incessante de estágios evolutivos. Evolutivo não seria bem a palavra, né? Mas de estágios de transformação que não acabam nunca, né? Ele está justamente propondo, portanto, numa leitura extremamente progressista, a quebra do ciclo natural das relações políticas. E veja que eu usei o termo natural, ele entende que existe um ciclo natural. Só que na cabeça dele, por conta do exercício da razão, presente dado a nós aí pelos humanistas, né? Nesse sentido, da reflexão humana, etc., é possível quebrar esse ciclo. E o ciclo é quebrado quando você estabelece parâmetros universais de racionalidade para o exercício da vida política, né? Por que eu peguei dois pensadores de esquerda aqui, né? Por que o pensador de esquerda tem tanto interesse em ler Maquiavel, né? Principalmente Althusser nesse caso? Eles, basicamente, Gramsci e Althusser, eles entendem, principalmente Althusser, que Maquiavel, quando é explorado, ele, na realidade, quando a gente faz essa leitura em especial, a gente já vê Maquiavel anunciando pelo menos dois estágios posteriores da vida e da história do pensamento político. Primeiro, a racionalização do pensamento político que a modernidade tenta criar, notadamente até Rousseau, mas fracassa, né? Porque a gente não consegue implantar um regime racional puro, em que a gente respeite as leis da razão na vida política. Continua havendo interesse, continua havendo o entrechoque das personalidades. Isso acaba fazendo com que o terreno, com que as circunstâncias sejam falíveis. Agora, tem uma fase posterior na mentalidade do Gramsci e do Althusser, principalmente do Althusser, qual seja a fase que, entendendo o fracasso da racionalidade como força de emancipação, toma de volta para si esses elementos e opera por um raciocínio dialético a possibilidade de implementação de um inicial governo de equalização para depois haver a desaparição desse governo e o início de um momento da história da humanidade em que ela própria se governa com iguais lado a lado, trabalhando para o benefício da coletividade. Aqui uma descrição muito rústica do comunismo, né? Então eles entendem que num primeiro momento Maquiavel propôs essa revolução racional. Não havendo a possibilidade, houve um segundo grande momento da história, né? Que permitiu, que trouxe à tona a possibilidade de se completar essa esperança de Maquiavel, que era o momento da expansão do comunismo, né? Da tentativa de implementação do comunismo, que também fracassa, por sinal, né? Então, o primeiro momento, que é o momento racional da Revolução, ele teria acontecido lá no período da Revolução Francesa, no período do Iluminismo, mas fracassou. O segundo aparece com a possibilidade do comunismo, com a implementação de socialismos e eventuais comunismos, né, que seria a pauta, que não se completou, fracassa justamente por não ter se completado. Eu acresceria essas duas fases uma terceira, que é a promessa de um governo realizado nos seus detalhes pitorescos por inteligências artificiais, por instrumentos tecnológicos. Já mostrou que está fracassando, né?
A promessa nem começou a se cumprir num universo pós-digital, ela já fracassou, porque a gente já está vendo que não existe, que não se trata da promessa de uma vida política, mas da aniquilação de todas as decisões políticas pertencentes aos grupos sociais, aos indivíduos, né? Então seria mais ou menos esse o contexto. Aqui eu estou justamente insistindo nesse ponto para mostrar que geralmente a gente lê Maquiavel achando que ele é o defensor do principado. E ele mesmo já desacredita isso nas 100 primeiras páginas, ali no primeiro livro do discurso sobre a primeira década de Tito Livio, ele já mostra que ele é um partidário feroz da República. Ele deixa muito claro que ele entende ser a República a melhor saída possível para esse veneno cíclico. E ele fala isso com todas as letras. Ele vai dizer: olha, tem povos que insistiram nessa fórmula e estão operando cada vez mais o desgaste desse ciclo para sua própria degradação. Melhor fariam se tivessem criado instituições adequadas para o seu próprio governo, se tivessem aberto mão de certas prerrogativas, mas não querem fazer isso, não conseguem fazer isso, não enxergam isso. Então ali ele está deixando muito claro o posicionamento dele, né? Veja, existem três possibilidades diferentes de estados, né, na leitura de Maquiavel, e os próprios nomes estão profundamente influenciados pela literatura romana, né? Veja, ele coloca num primeiro momento a possibilidade de principados, optimatos ou populares, né? Estados optimatos, estados optimates ou optimatos e estados populares. O que ele quer dizer com isso? Principado é o famosão, é aquele que a gente já conhece. Alguém é primeiro entre os seus iguais e governa sozinho, mas evidentemente governa para o bem dos demais, governa tentando manter certos interesses. Tem cada tipo de Estado que está sendo apresentado aqui, evidentemente vai ter um olhar diferente sobre o que significa esse bem. Já vou explicar melhor, né? Mas daí tem um príncipe que governa para o bem de todos. O Estado optimate ou optimato, né, ele é um Estado que empresta o seu nome de uma facção que existia, de um grupo, um partido que existia entre os romanos, que era chamado de optimates, né? E esses optimates eram justamente aqueles que eram mais elevados, mais virtuosos, né? Eram aqueles que tinham sangue nobre. Então o optimato ele é basicamente um governo que trabalha suas instituições para recepcionar um grupo de escolhidos, né? E esse grupo de escolhidos, né, pode permanecer no poder de uma maneira mais perpétua ou pode se alternar por eleição, mas são sempre aqueles escolhidos, né? Então, casas senatoriais, que por tradição, né, na antiguidade, até a Idade Média, até o início da modernidade, tinham restrições a pessoas de certas famílias, né, para participação, são exemplos típicos dessas circunstâncias. O Senado romano, por exemplo, ele era chamado por Tito Livio, que é o autor que ele estuda nesse discurso sobre a primeira década de Tito Livio, né? Tito Livio falava que o Senado tinha sido fundado como um jeito de trazer as grandes famílias de Roma, que eles chamavam de pais ou patriarcas de Roma, né? Então os pais, os grandes pais romanos, né, que se reuniam justamente para tomar decisões ao redor da figura do rei, né? Então a gente vê lá em Rômulo, numa Pompílio, essa figura do Senado sendo estabelecida já em Rômulo, né? E aí numa Pompílio ela se fortalece, ganhando espaço, e justamente eles são os pais de Roma, as grandes famílias nobres de Roma, que se posicionam para ajudar a tomar as decisões. Basicamente, se a gente voltar ali na organização desses dois estágios da República Florentina, o que nós temos pelo menos no primeiro estágio, um lineamento muito claro de um estado de optimatos, né, ou de optimates, né? São justamente essas casas senatoriais, os privilegiados, né? Quando os Gonfalonieri começam a aparecer, e evidentemente quando há uma abertura para o Grande Conselho, aí a gente passa a ter aquilo que chama de governo dos populares, com representação do povo e uma abertura cada vez mais ampla para a participação do indivíduo comum, para a participação do indivíduo que tem grana na mão, mas que não tem sangue nobre, que é escolhido para assumir um posto em representação popular, né? Em Roma, isso foi representado, na Roma Antiga, isso foi representado pela ascensão dos tribunos ao lado dos senadores, né? Então o tribuno da plebe passa a ser um representante da plebe porque o nobre romano passa a entender que ele não dá conta de governar sem ouvir o povo. Depois a gente vai entrar em detalhes, até porque o Maquiavel, no primeiro livro do discurso sobre a primeira década de Tito Livio, ele exaure a gente de tanto falar dos romanos, né? É o grande exemplo de república que ele vai utilizar ali. Cada uma dessas forminhas de governo, ela tem uma distorção, tá? Perdão. Ela tem um jeito de distorcer. O príncipe ele pode muito facilmente virar um tirano quando ele não governa mais para o seu povo, mas passa a governar para si.
sem ouvir ninguém. O optimato ele passa a ser uma oligarquia quando passa a governar para os seus próprios membros. E esse governo popular, o Estado popular, ele vira uma anarquia quando a população deixa de se importar com as instituições e passa a desrespeitar seus semelhantes, passa a achar que tudo é feito pelo primado da força. Isso aqui, esses 6 estágios, eles representam os 6 pontos de um ciclo histórico muito curioso. O Maquiavel vai dizer para nós o seguinte: olha, num primeiro momento, não existe povo que estabeleça o seu território e que não passe pela fase de um principado, não tem um príncipe. Quem é o príncipe? Né? O príncipe, para ele, nesse sentido, como primeiro entre muitos, vai ser aquele que, preocupado com seus semelhantes, puxa as rédeas das relações de poder para estabelecer uma lei fundamental, que nós hoje chamamos Constituição, e essa lei vai organizar instituições para o governo das pessoas. Tá? Então o príncipe está preocupado nesse primeiro momento. Mas por que príncipe? Né? O príncipe ele é um líder muito forte que as pessoas respeitam porque entendem o que ele está fazendo. Ele tem 2 preocupações primordiais. Uma, governar o seu povo agora, né? Fazer todo o esforço para governar o seu povo agora e dar essa lei para o povo. Por que ele quer fazer isso? Porque depois que ele morrer, ele sabe que ele não vai durar para sempre, depois que ele for tirado do poder, sair do poder ou morrer, essas leis têm que operacionalizar a vida do povo depois dele. Então o interesse do príncipe é organizar o povo agora e deixar um legado para depois. E qual é o eixo do príncipe? Justamente como é que o príncipe se preocupa com os demais? Por meio da lei. Tá? O que acontece? O príncipe, não raramente, ele começa a ficar maluco às vezes. Então, o que acontece? Não é raro que o príncipe fique intoxicado pelo poder, porque ele está sozinho na cadeira, e comece a querer fazer leis para ficar no poder para sempre, para se perpetuar, para garantir, né? Então, inclusive Maquiavel fala assim, olha, quando o príncipe era eleito, quando ele era alguém de confiança dos mais elevados, dos nobres da cidade, era mais fácil porque os caras estavam ali, né, votando e colocando a pessoa, estavam apoiando a pessoa no poder. Só que chegou um ponto em que a coisa começou a ficar descarada. Né? O príncipe começou a mostrar interesse de certas pessoas assumirem o poder em sucessão, e dali um pouco já virou aquele que ele apontava, dali um pouco já era o herdeiro de sangue do cara, e aí começa que isso vai deteriorando as linhagens, porque ele começa a usar os instrumentos de poder dele para garantir que a pessoa que ele quer que alcance o poder em sucessão vai alcançar o poder de fato. Né? Então ele está ali desenhando essa estratégia e agora ele já começa a ficar intoxicado e governar para si e acaba virando um tirano. E ele ainda fala assim, olha, príncipe merece elogio sem dúvida alguma, porque é o bem de todo mundo, o tirano não, senhor. E agora o tirano, todo mundo pensa, vamos arrancar dali porque já desgastou de vez a cadeira do príncipe. Se chegou ao ponto de uma tirania descarada e aberta, está na hora da gente abrir o poder e criar um ponto de equilíbrio. Né? E esse ponto de equilíbrio aparece na antiguidade, por exemplo, nas casas senatoriais. Então o que a gente faz? Pega agora os outros membros de sangue azul da cidade, os outros nobres do estado, da cidade, do país que está ali, e põe esse povo agora para governar em conselho com o tirano. Mas como é que você faz para equilibrar? Não, daí você tem o tirano, o príncipe, né? Só que o príncipe precisa pedir permissão para fazer as coisas. Ele vai ter função mais restrita, algumas coisas ele reserva para ele, mas ele vai precisar dessa casa dos optimatos, né, dos optimates, o senado dele, lá o conselho dele, seja o nome que você queira dar, para poder governar. E agora, para aprovar a lei, é só o optimates que vai fazer, é só o optimate que vai fazer, é só esse conselhão que vai fazer. Cara, tem muito, mas muito exemplo histórico disso. Ele, obviamente, revisita Roma e vai falar assim: quando Rômulo assumiu o trono, guardou para si o direito de liderar os exércitos, né, por conta dessa qualidade guerreira, mas não abandonou a ideia de ter o Senado consigo, por entender que era necessário. E ele vai mais além, ele fala quando Tarquínio o Soberbo, né, o último dos reis, caiu e foi expulso de Roma, logo em seguida, os romanos foram muito rápidos em construir ao redor do Senado um governo. Mas não dispensaram o príncipe, só colocaram 2 procônsules eleitos, de modo que não houvesse essa briga para ficar na cadeira. Então ele fala aí atingir um ponto de equilíbrio bacana, porque todo mundo respeita as instituições. Então no príncipe a preocupação é a lei, aqui a preocupação é a instituição. Né? Agora os optimatos também podem pisar na bola.
quando eles começam a trocar influência, traficar influência, colocar os seus no poder, guardar recursos, começam a consumir com recursos dos cofres públicos ou começam a manipular as normas para proteger as suas coterias, as suas famílias, começam a proteger os seus interesses econômicos, aí eles viram oligarquias. E Maquiavel fala, bom, isso é reprovável. Eles já pararam de se preocupar com o bem-estar de todos, com a regularidade das instituições e avacalharam e começaram a usar essas instituições em favor próprio, trocar influência, traficar influência, etc. E aí existe uma última solução, né? O que acontece nesse ponto? Quando esse tipo de situação acontece, as instituições passam a ser usadas para explorar o povo. E aí o que você faz então? Você dá um jeito de colocar o povo como instrumento, né? Do povo tem instrumentos de regulação também. Porque aí eles começam a participar, eles aprovam, reprovam as medidas de acordo com seus interesses. E aí a gente chega no Estado Popular. O Estado Popular é o mais aberto, é o que tem mais participação, um tipo de república também. E essa república ela permite a indivíduos que não são de sangue azul assumirem postos oficiais. Então, por exemplo, os tribunos da plebe em Roma, né? Pessoas que às vezes eram indicadas para arbitrar situações ou para julgar situações em que havia envolvimento de optimatos ou né, de senadores, membros da casa senatorial que iam tentar se proteger e assim por diante. E a população ela tem apenas uma preocupação em mente: garantir que essas instituições aqui cumpram com os seus propósitos e mantenham sua regularidade. Só que para fazer isso eles têm que respeitar as instituições também, não podem querer resolver nada fora da regularidade institucional. Nada. Porque no minuto em que isso começa a acontecer, há uma desregulação dos espaços e mergulha-se na anarquia. Aí as pessoas começam a lutar umas com as outras, já se desrespeitam, começa a haver a formação de facções políticas, né? E o Maquiavel tem consciência disso. Ele vai dizer: instituições elas servem nesse nível aqui para não formar facções. Formou facção, acabou. Ninguém mais tem respeito por ninguém, né? Ele manobra de uma maneira muito interessante, tá? Eu quero entrar em detalhes aqui. Isso é muito, muito, muito importante. Vocês pensam assim, o que o Rafael está aqui falando faz 1 hora de coisas que não tem nada a ver conosco? Pensa da seguinte forma: isso aqui pode não ter um acento legitimador no seu estado normal, mas eu só quero que vocês pensem basicamente em países que podem ser países imaginários, tá? Se não existe nada assim, né? No olhar de vocês, de repente, não existe essa realidade, né? Não sei, vai que de repente aí, né? Eu tô aqui falando sandices, né? Mas vamos supor que exista um país assim, em que a deposição de presidentes da República virou lugar comum, né, por ser uma república muito jovem, por exemplo, e aí alguém queira aparecer como uma figura ilustrada, pronta a resolver todos os problemas da nação, operando legislações magníficas, soluções mirabolantes, né, trocando ministérios, para assumir esse lugar, esse trono e deixar um legado institucional mais sólido, mais adequado, mais conservador para o seu país, né? Tá aí, né? As ferramentas das relações de poder infelizmente não mudam, a não ser que você faça uma força gigantesca para mudá-las. O príncipe reaparece como aquele que solicita intervenções irregulares sobre instituições e é legitimado e aclamado por pessoas. A maioria das vezes, e eu acho que na maioria não, na totalidade das vezes hoje em dia nós descobriríamos muito rápido que não se trata de um príncipe, mas de um tirano, e aí nós já teríamos que voltar novamente, como nós voltamos em 85, para a formação de um regime com um congresso, por exemplo, que muito bem pode virar um lugar de interesses. Aqui a gente, na realidade, o congresso hoje a gente colocaria nessa faixa aqui, não nessa, né? Mas isso é só para mostrar para vocês mais ou menos como a dinâmica opera, né? E aí, com o âmbito das representações populares mais específicas, nós poderíamos ter a formação de facções políticas, talvez facções ideológicas, não sei. E essas facções começam a abandonar, por exemplo, o bom exercício do direito e o bom exercício das instituições, e começam, ao invés de procurarem, por exemplo, resolver ofensas pessoais no âmbito judicial como deveriam, começam a trocar calúnias, formas de difamação por instrumentos públicos ou por instrumentos midiáticos
públicos ou privados, indiferente, né? Mas de alcance público, né? Com grande alcance de publicação, como por exemplo a internet, né? Como por exemplo redes sociais, YouTube, etc. E agora nós já passamos a ter aquilo que o Maquiavel chamou lá atrás de um movimento difamatório que só faz mal para a República, porque a difamação não adota, ela não assume a possibilidade de uma defesa oficial, mesmo, né, que você tente trazê-la para o tapete da discussão jurídica, mas ela passa a exigir, sobretudo no olhar inconsequente da gente, passa a exigir uma resposta que vem da ira do indivíduo, e aí pronto, você perdeu tudo. Porque à medida que você calunia, o Maquiavel é muito interessante nesse ponto, ele diz assim, se eu acuso alguém juridicamente de algo, de alguma irregularidade, algum crime, de alguma situação, isso exige provas. A calúnia não exige provas para gerar efeitos. E se eu caio na dança da calúnia e começo a responder agressivamente, ela acopla a minha imagem. E se eu caio e começo a caluniar, piora. Né? Então ele fala assim, e ele dá um exemplo muito interessante de Roma. Né? Ele vai dizer que existem duas facções, dois líderes de facção que estão brigando entre si em Roma. E um deles está incitando a população contra um outro sujeito, né? Que justamente ele está sendo acusado por participar de uma guerra contra os gauleses, de desviar verba, de operar subornos na realização da paz com esse povo e de, portanto, furtar os cofres de Roma, né? Ele está recebendo essa acusação, e aí existe, lógico, um caráter difamatório, e o acusador fala, olha, cadê o dinheiro de Roma? Insiste nisso e tenta incitar a população. E aí o senador, muito espertamente, ele joga da maneira com que deveria jogar. Ele fala, tá bom, você está me acusando, tudo bem. Então você deve saber, né? Você está me acusando e acusando os demais senadores também. Então você deve saber com quem que está a grana. Você deve saber onde é que a grana está guardada para ter provas, né? Você está levantando essa acusação, então você vai trazer essa acusação perante um tribunal. Você vai trazer essa acusação perante os juízes de Roma e eu vou ser julgado. Ele fala, não, né? Ele tenta desviar, ele fala, não, então já que é assim, já que você não sabe onde o dinheiro está, levanta uma acusação leviana sem ter fundamentos para ela. Nós vamos ter que conversar mais de perto, porque agora eu te acuso, mas te acuso de causar danos à minha honra. E agora você vai ser julgado por isso. Dito e feito, consegue condenar o cara. E aí qual é a jogada que Maquiavel lê nisso? Ele fala assim, foi muito esperta a saída do senador e muito respeitosa. Tivesse ele respondido também com o uso dos seus apoiadores e ido às ruas gritar contra o seu acusador, a República teria perdido. Mas dessa forma ele recupera o lustro institucional da República e se preserva. Então eu quero que vocês pensem isso no cenário atual, é o que eu vou pedir para vocês ali no roteiro. Né? Pensem isso no cenário político atual. Pessoas que querem concentrar poder nas mãos dizendo-se legitimadas, mas que na realidade têm interesses obscuros. Grandes grupos que basicamente se perpetuam no poder. Né? A gente não tem mais a relação nobiliárquica, né? Mas a gente poderia fazer algumas equiparações, né? Dos grandes donos de terra, os grandes proprietários, grandes latifundiários, grandes famílias políticas que se perpetuam no poder e que não querem mais governar para todo mundo, mas querem governar para si mesmas. E por fim, os forçosos elementos que trazem figuras da população, figuras midiáticas, figuras famosas, como representações vivas da população, até mesmo que vai trazer instrumentos administrativos específicos de transparência, vai falar sobre a ideia de responsabilidade na gestão pública, né? E esses instrumentos e figuras que vão promover essa regulação acabam caindo eventualmente em um discurso sectarista, ideologizado, né? Figuras da população que promovem a vigilância e têm acesso também caem nessa briga ideológica maluca, e daí fica essa questão desse atrito e a gente não sai mais desse terreno de disputas que estão fragmentando cada vez mais e desgastando cada vez mais a vida institucional do país. Né? Então por aí vocês veem. Assim, a questão é bem mais complexa do que isso, óbvio. Né? Dá para você aplicar Maquiavel ali, teria que ter outras estratégias, né? Mas eu vou deixar isso por enquanto, porque não é o caso falar agora. Eu só queria que vocês tivessem essa pintura, esse panorama. Tá? Veja, aí nós chegamos finalmente na obra que mais nos interessa num primeiro momento, que é o Príncipe. Né? No Príncipe, o Maquiavel vai fazer algumas colocações muito peculiares, muito curiosas, sobre como nós devemos enfrentar a questão da relação política. E as duas grandes preocupações dele, num primeiro momento, são
como você regula a situação para manter uma estrutura de poder perante uma população que pode ficar insatisfeita e arredia a essa estrutura. E por outro lado, como você consegue blindar uma estrutura em relação às suas estruturas ou estados irmãos, que bem podem representar ameaças constantes para o universo de composição dessa força, desse elemento central que é o Estado. E aí ele vai colocar para nós uma série de fatores que estão presentes, ele vai criar uma imagem, uma figura desse súdito, ele vai desenhar esse súdito do príncipe, né? Vai mostrar quem é o competidor do príncipe, vai falar um pouco sobre a relação de dominação, vai falar para que serve esse príncipe, como ele deve operar, e aí finalmente ele vai chegar nos dois grandes pontos, dois grandes conceitos, que são... antes eu até comprava essa ideia, notadamente, de relacionar virtude e fortuna com implicações éticas, né? No pensamento filosófico da antiguidade e tudo mais. Hoje eu já não estou mais comprando isso, não. Depois de estudar para preparar essa sessão aqui, eu já não estou mais comprando essa ideia tão imediatamente, tão diretamente, né? Já estou pensando justamente que isso é um aparelho, um instrumento que ele criou para entender a vida política que ele queria trabalhar, e na realidade tem um mundo muito grande de distância entre uma coisa e outra, né? Veja, quem que são esses súditos e quem que são esses competidores? Na cabeça do Maquiavel, e esse é um ponto muito importante, quando ele escreve o Príncipe, parece existir uma mensagem de fundo ao longo de todo o texto. Ele se dirige ao príncipe falando sobre várias situações em que um príncipe pode perder o controle dos seus súditos e, portanto, pode ver por água abaixo o seu principado, né? A associação príncipe e principado é íntima. E o príncipe aparece como aquele que tem força legitimadora para governar. Mais que isso, como o príncipe tem uma ligação profunda com a lei e a origem da própria lei, o príncipe é comumente associado ao legislador na antiguidade, né? E se eu pegar, por exemplo, que me servir, por exemplo, do primeira década, ali ele vai dizer mais especificamente, não foi raro ver, por exemplo, o legislador concentrar poderes apenas em suas mãos para poder deixar um legado para o seu povo, né? Então aquelas duas funções do príncipe, deixar um legado para o seu povo e regulá-lo agora, aparecem aqui de volta, só que aqui ele vai se concentrar mais no agora. Ainda assim, o príncipe, como força emanadora da lei, ele acaba sendo justamente o legislador supremo, né? Ele dá exemplos de legisladores supremos, isso é bem interessante. Ele vai falar, por exemplo, do próprio Licurgo em Esparta, né? Então a Constituição de Licurgo teria sido uma dessas leis. Vai falar de Solon em Atenas, né? Vai falar de Moisés entre os hebreus, né? Os israelitas, né? Entre os israelitas. E ele fala assim, olha, não foi raro que esses indivíduos concentrassem o poder em suas mãos, porque é preciso ter alguém, precisa ter alguém que seja forte para imbuir a população de um espírito que não vá desrespeitar essas leis depois, para fazer entender, para conceber as leis como um bloco só. Elas não podem ser um trapiche construído ao longo de anos e séculos. Elas têm que ter um direcionamento claro, e esse direcionamento tem que estar dado na estrutura raiz do Estado. Então essa é a serventia do príncipe, né? Príncipe é a ideia de princeps, né? Princeps, né? É a ideia daquele que é primeiro entre seus pares, mas também que é princípio das relações de poder. E ele é o cara que vai desenhar, vai a partir das suas mãos, da sua concepção, o Estado, né? Então, quando ele coloca a figura do súdito, ele está na realidade querendo dizer, olha, o príncipe ele é o legislador supremo, é o cara que vai montar o desenho, vai montar o universo, o horizonte de expectativas desses súditos, e vai tentar mostrar que tipo de Estado você quer ali. Mas como é que ele vai saber que tipo de Estado ele quer? Aí ele vai ter que resolver isso de acordo com a geografia, de acordo com os recursos naturais disponíveis, de acordo com o perfil do povo, a quantidade de pessoas, o que ele entende que pode compor o povo. Dá uns exemplos aqui que aparecem tanto no Príncipe quanto na primeira década. Ele fala assim, por exemplo, olha, pega os vênetos, por exemplo, o povo de Veneza. Então, o povo de Veneza é um povo curioso, eles foram ocupar uma região determinada porque eles tinham uma necessidade de fugir dos seus adversários, e eles se enfronharam pelos arquipélagos ali do Adriático, desculpe, e acabaram fundando a cidade deles. E ficaram numa boa ali, porque não tinha como esses adversários construírem equipagem para navegar, barcos, né, equipamento para navegar, e seguir os caras. E ficaram ali, tudo bem, né? É diferente, por exemplo, de você pensar em como Alexandria foi construída por Alexandre, né? Quando a Alexandria foi construída para homenagear Alexandre, porque ele queria deixar um marco dele, o legado dele. Então é uma comunidade muito diferente. E num primeiro momento, a primeira proposta que foi feita foi de construir Alexandria, a cidade, né, para ele, em cima de um monte que daria o desenho de uma forma humana,
para a cidade, né? Como se fosse um grande monumento à figura de Alexandre, né? Ele falou, cara, isso é disfuncional, está em cima de uma colina. Ele perguntou para o arquiteto, vocês parou para pensar como é que essas pessoas vão sobreviver? Porque é seco, não tem como plantar, não tem de onde tirar alimento, o que eles vão fazer para viver? Daí o arquiteto falou, não pensei nisso. Ele falou, então não adianta. Aí ele procurou as terras baixas e férteis para a população poder sobreviver e para a cidade poder florescer. Outra preocupação que tem que estar encartada, né? Proteção, né? A fertilidade do solo. Isso é interessante, daí o Maquiavel fala assim, tá, daí você pensa na fertilidade do solo, você vai lá, planta o povo num solo mais fértil que você pode conceber. E aí o povo vai lá e se enfia nesse solo e, cara, dá de tudo ali, é uma maravilha, cara, dá fruto de tudo que é jeito, o povo não precisa lutar por nada. Ele fala, lembre-se, e a virtude, não é virtude aqui, tá? É virtude, a virtude de um povo, ela só se desenvolve quando ele tem dificuldades. Virtude, veja, por que eu estou pensando justamente em virtude já não tem mais nada a ver com isso? Porque ele usa de maneira bem aberta e distante os termos. Ele não associa, né? Ele nunca para fazer uma associação. A gente é que faz porque os termos são próximos. E aí, basicamente, ele está dizendo, olha, a população ela tem uma preocupação fundamental nesse sentido. Se ela tiver muito bons frutos, ela progride, ela aumenta, né? Prolifera. Só que fica fraca. Né? Se tiver muita paz, por exemplo, não sabe lutar, não sabe se defender do invasor. Né? Então ele é interessante, ele fala assim, ó, você vê, por exemplo, tem um povo, né, que é o povo romano, que escolheu ficar em terras férteis. Mas a escolha do povo romano, ela é uma escolha sagaz, porque ao mesmo tempo o romano não para de treinar combate. Ele fala, o turco otomano é a mesma coisa, ele não para de lutar, ele não se fia na segurança que a terra dá. O espartano é a mesma coisa. Também não foi assim. Ele continua lutando, né? Então aí tem estratégias que você pode adotar para instaurar a cultura de combate. Né? Outra coisa que ele coloca, uma decisão que você tem que tomar no começo. Você quer receber outras pessoas na tua terra ou não? Né? A tua terra é só para o teu nativo ou ela vai receber o estrangeiro também? Aí você me pergunta assim, por que você vai receber o estrangeiro na tua terra? Né? Pensando, evidentemente, com a mentalidade dos indivíduos de 1400. Né? Hoje em dia a coisa é muito diferente. Por que eu receberia estrangeiro se eu estou num microcosmos que pode ser xenofóbico e que vai tender a ser por sua ideologia, né? Por sua concepção ideológica? Eu te respondo o seguinte, gente, por mais que prolifere, precisa, né? Se você for, por exemplo, querer aumentar teu território, do estrangeiro. Você tem que contar com o estrangeiro, com a cooperação dele, com o enfrentamento que ele propõe. Porque ele vai somar o teu exército, né? E isso também significa que você vai ter que ter uma série de políticas de mais leniência, vai ter que dar direito para o estrangeiro também, porque você não vai querer participar ativamente da tua vida, ele não vai somar o teu povo. Fala assim, ó, Veneza, por exemplo, é um universo muito engraçado, né? Ela foi criada como um estado, ela ficou pequenininha, e nesse ficar pequenininha ela escolheu ser uma cidade, ficar isolada. Né? Minuto em que resolveu participar de um movimento de cruzada, tomar território no leste, perdeu-se. Porque ela não tinha condições de se manter, ela mais comprou territórios e bancou, né, com mercenários esses territórios, do que propriamente lutou por eles. Não tinha estrutura para isso, era muito pequena. E quando começou a provocar e crescer, todo mundo olhou para Veneza e falou: essa cidade tem que ser destruída. Ela assinou a destruição dela. Roma foi diferente. Né? Nos tempos antigos, o que Roma fez? Olha, vamos ser maleáveis e vamos absorver pessoas entre os romanos. Né? Então foi assim que eles absorveram as outras tribos latinas, absorveram os etruscos. Né? Eles foram agregando, foram chamando, foram puxando, trazendo. Então eles recepcionavam, faziam o povo jurar fidelidade e iam crescendo, inchando e trazendo mais famílias nobres e mais alianças para si. Né? Foi assim que eles fizeram com os sabinos. Né? Então eles criaram pactos, alianças e foram crescendo, porque eles sabiam que eles não teriam gente o suficiente para crescer enquanto império. Ele fala, bom, a partir daí você também assinou um compromisso, você vai ser um império. Né? Então, para você fazer esse império precisa de gente. Então, assim, o que ele está dizendo basicamente é, o príncipe ele é esse cara que está concebendo o Estado, ele está fazendo desenho do Estado. Ele não é só o cara que apareceu e quer governar e acabou. Ele é o engenheiro do Estado. Né? Ele está desenhando esse Estado pensando, que tipo de súdito eu quero? O que eu vou fazer? Onde eu estou? Quais recursos eu tenho disponíveis? Como eu vou usá-los? Para que eu vou usá-los? Isso vai fazer com que ele faça esse traçado e prepare o estado dele para florescer naquele universo que é mais adequado. A lei, nesse sentido, serve justamente para manter o povo na linha.
E aí tem uma combinação muito curiosa de como manter esse povo na linha que eu vou comentar daqui a pouquinho, né? Quem são os competidores? Outros estados, outros príncipes, né? Por que que são competidores? Porque muitas vezes, não raro, veja, um estado ele tem duas grandes motivações centrais para atacar outro. Quando ele vê que esse estado cresce demais, fica com medo desse estado, né? Desse outro país, desse outro principado, dessa outra nação. Ele olha, vê um estado muito ambicioso, querendo crescer demais, aí ele fica com medo, né? É quando ele está com medo, ele ataca. Ou nas situações em que esse outro estado, né, é uma presa fácil, tem recursos disponíveis e isso é um convite à invasão. Então o príncipe ele tem que evitar essas duas circunstâncias, ele tem que ter um estado bem posicionado, isolado, né? É aquela coisa, ele não pode ser fraco ao ponto de convidar a invasão, mas também não pode inchar ao ponto de demonstrar uma grande ambição, né? De novo ele usa o exemplo de Veneza falando assim, Veneza, num primeiro momento não demonstrou ambições, não queria saber de crescer, estava isoladinha, quietinha. O único erro foi querer demonstrar mais ambição do que podia aguentar, né? Mas estava num terreno propício, isolada, dificultava invasores, né? Estava bem alinhada, vivendo ali, estava num espaço harmônico e equilibrado, não tinha motivo para atacar, nenhum. Passa a ter motivo para ser atacado, né? Perdão, não tinha motivo para ser atacado, passa a ter motivo para ser atacado quando quer crescer demais, né? Quando o olho cresce. E aí o que, que acontece? Desse jeito a gente começa a ver que o príncipe na raiz já está preparando as relações de domínio dele. O que, que são as relações de domínio do príncipe? Como é que elas funcionam? Um príncipe ele tem que fazer o povo dele entender que ele é o único que está legitimado para governar. Tá? Lógico que ele tem que bancar isso, né? Simplesmente passar lábia nos outros. Ele tem que ter calço para isso, né? O que, que significa ter legitimidade? O príncipe ele tem toda uma série de questões que ele tem que seguir, né? Mas num primeiro momento, esse ter legitimidade significa ocupar o trono, governar para o bem do povo e deixar isso muito claro. Claro, né, que ele vai ter que ter apoio, suporte ali dentro, que vai ser construído. E esse suporte ele vai se traduzir numa linguagem muito simples. Olha, enquanto vocês trabalham, operacionalizam as estruturas racionais, os instrumentos técnicos, né, o que vai acontecer, a materialidade dos acontecimentos no Principado, eu que sou o príncipe, ofereço legitimidade e ocupo o trono. Tá, qual é a vantagem que o povo leva se é o povo que está fazendo todo o trabalho? Primeiro que a primeira vantagem é que o príncipe, sendo legítimo, ocupa o trono e que não pode ficar vazio, porque se ele ficar vazio, o invasor vem. Como as relações políticas do período eram muito entrelaçadas por casamentos aparentados, né, parentescos entre figuras reais, como as alianças através de casamentos serviam para estabilizar as relações de poder, não era incomum que um trono vazio fosse um convite à invasão, né? Então o príncipe tinha que estar lá para isso. Depois, o príncipe também evita sedição interna. Se o trono está vazio, alguém vai lá e toma o poder na marra. Faz reformas que não se quer que se vê feitas, né? Que não se quer ver feitas. Abusa do poder e da força e assim por diante. Então o domínio ele é estabelecido dessa maneira, né? Através dessas trocas. Isso só soma, portanto, a ideia de que o domínio vai ser desenhado pela função do príncipe, né? Que é a função de legislar, organizar o Estado e, além disso, a função de gerir os seus, né? É preciso entender também que a função do príncipe ela passa a exigir, dentro desse contexto específico, um desenho que é a concepção do seu comportamento e daquilo que é estruturante da figura do estadista. Veja, aqui é importante levar em consideração uma coisa, né? Maquiavel, e aí entra a questão do deboche da leitura, né? Porque Maquiavel ele tem uma visão que não é assim absolutamente positiva do político, né? Pelo menos do político da época dele, tá? Maquiavel, no discurso sobre a primeira década, ele diz assim: olha, de todas as ambições que um ser humano pode ter na vida, a mais elevada é a de ser um político. Por que ele diz isso? Porque o político é o cara que mete a mão na massa e transforma as coisas, faz acontecer. Ele vai dizer, abaixo disso, somente os sábios, né, os homens de letras, vão ter ali uma ambição tão nobre, assim, que é nobre ao ponto de ficar quase emparelhada ali, né? Porque os homens de letras eles também tentam modificar o mundo que está ao redor deles, né? Mas os homens de letras eles estão ali pau a pau com os artesãos, com as pessoas que trabalham, vejam lá mais ou menos uma hierarquia platônica, só que agora com um olhar mais prático. Porque esses caras eles criam grandes transformações, mas quem realmente coloca todo um conjunto de ideias e de concepções em ação e transforma o mundo de forma definitiva é o político. Agora é preciso entender o seguinte, quando ele está falando desse desenho do político, ele não está falando do político da época dele.
Na cabeça dele, o político, principalmente o político italiano da época dele, é mesquinho, mentiroso, traiçoeiro, interesseiro, distorce os interesses do Estado, né? Ele é egoísta, ele não consegue compreender o cenário político do seu período. Ele não tem, portanto, nenhum tipo de qualidade necessária ao grande estadista. Tá? E é esse o ponto a que eu quero chegar. A função do príncipe ela só pode ser exercida quando o príncipe tem consciência das qualidades necessárias para a formação de um verdadeiro estadista. E quais são essas qualidades necessárias? Ele está basicamente se referindo especificamente ao contexto da chamada virtude. A virtude ela é o conjunto de qualidades específicas que um estadista tem que ter. Ah, ele tem que ser nobre, valoroso, virtuoso e verdadeiro? Não, não é essa a questão. Não é, a questão não é ética, ela é uma questão técnica. O que o estadista precisa ter em mente, então, para ter virtude? Para ter virtude, o estadista ele tem que ter trânsito com seus semelhantes e habilidade para lidar com seus súditos. Né? Isso é interessante porque em determinada passagem ele fala assim: o sujeito, por exemplo, o homem de letras, ele é muito especial. Ele conhece muito bem como as coisas operam. Nem sempre, no entanto, terá a virtude necessária para governar. Percebe? O que significa isso? Você pode saber um monte de coisa, mas se você não souber explicar, não souber implementar, não souber para que serve, não souber entender no mundo, não souber entender no sentido pragmático, não tem virtude. Sim? Se não souber se relacionar, se não souber conseguir atingir seus objetivos, desenhar e construir e arquitetar os seus objetivos, não tem virtude. E aqui a gente tem um ponto que a gente tem que entender muito, né? Porque a virtude ela tem qualidades muito próprias. Então, a primeira dessas qualidades é justamente a qualidade que o estadista tem, a habilidade que o estadista tem de negociar, de ter trânsito com os seus semelhantes e trânsito com os seus súditos. Então, o que ele tem que ser nesse sentido? O que ele tem que ter nesse sentido? Né? Ele tem que ter o respeito dos seus pares e o respeito dos seus súditos. Tem um adágio famosíssimo, uma frasezinha famosíssima dele, né? Que é melhor ser amado ou ser temido. E aí tem um capítulo inteiro discorrendo sobre isso no Príncipe, em que ele vai dizer assim, olha, o melhor mesmo é você ser respeitado, iguais medidas de temor e de amor. Né? Você tem que ser amado pelo teu povo e tem que ser temido também, porque quem é apenas amado não vai ser respeitado, vai ser atropelado. Mas quem é só temido suscita muito depressa o ódio do povo. Estão percebendo onde ele quer chegar com isso? O grande estadista tem a habilidade de impor o respeito, né, ao ponto de não ser simplesmente abusado, mas também considera que ele precisa do apoio do seu povo. Então não tem quem reine, não tem quem regule um Estado sem o amor do seu povo, sem o apoio de certos grupos. E o príncipe tem que saber conquistar isso, ele tem que entender quem são os aliados e quem não são, e assim por diante. Mais do que isso, né? Então, por exemplo, entre ser amado e ser temido, o que é preferível? Ser respeitado. Mas não conseguindo ser respeitado, ele fala, é difícil fazer isso, o que ele está querendo dizer? A virtude não é fácil de atingir, você tem que ter treinamento. Então é melhor ser temido do que ser respeitado, do que ser amado. Porque quem é amado não é respeitado mesmo. Né? Isso é um episódio da virtude. Ah, mas você tem que ter trânsito com seus semelhantes. Como assim? Com outros príncipes é preciso que você se comporte como tal. Você tem que demonstrar domínio sobre os seus, você tem que demonstrar conhecimento das artes necessárias para interlocução, então da arte da diplomacia, da arte da guerra. Tem que demonstrar conhecimento do trato necessário com eles, tem que ter respeito por eles no âmbito diplomático. Mais do que isso, um príncipe de nota, né, um estadista de nota, tem também conhecimento do território dos seus adversários, dos interesses dos seus adversários e sabe trabalhar com isso. Sabe traçar alianças, comporta-se honrosamente. Isso é muito interessante, porque no príncipe ele vai falar, olha, é importante que você se comporte honrosamente de acordo com os ditames da virtude, publicamente. Mas se você precisar agir de maneira a garantir a vida do seu Estado, e isso levar você, por exemplo, a cometer um assassinato ou agir de forma desonrosa, faça, mas não seja descoberto. Isso é muito complicado porque isso não faz parte da virtude. Por muito tempo eu achei que fazia, mas não faz. Não faz. O que ele está querendo dizer aqui de uma maneira muito aguda e muito contundente volta lá naquele ponto em que eu falei que o texto ele tinha ruídos de fundo. Ele está querendo dizer o seguinte, sabe você, príncipe, você até pode ser um grande estadista em certa medida,
mas tem coisas que você é obrigado a fazer pelo teu trono. E essas coisas que você é obrigado a fazer, muito embora elas garantam a tua permanência, elas não garantem que você seja um indivíduo portador de virtude. Tem horas em que a tua virtude vai falhar inevitavelmente pelas implicações do lugar que você assumiu. E nessa hora a gente vai ter que começar a repensar quem é você na ordem do dia. Porque são essas coisinhas que vão fazer a gente enxergar que você no fundo vai acabar virando um tirano. Percebe? Então assim, isso é o mais curioso, né? Ele tem exemplos práticos disso, aliás. Ele fala, por exemplo, sobre as invasões alexandrinas no leste. Ele vai dizer assim, quando Alexandre invade o leste, por exemplo, entre aquilo que ele chama de turcos, né? Não eram os turcos ali, na realidade era o povo da Ásia Menor, né? Eram os frígios, o povo da Antioquia, o povo, né, das terras ali daquela região, né? E ele fala assim, quando ele invadiu ali, os povos ali não se opuseram a ele. Por que isso? Porque ele deu um jeito de acabar com a concorrência, ele matou todo mundo. Eles eram muito dependentes dos líderes locais, ele trucidou os líderes locais. Então, assim, isso ele fala assim: ah, funcionou, funcionou, né? Claro que funcionou. Mas é virtude? Não exatamente, porque não é uma. Já não é. Ela já está no limite, ela não é mais a preocupação que você tem com o bem-estar do outro, né? Ela está agindo em nome de um projeto político, sem dúvida, mas já começa a misturar o projeto político com o interesse da figura que lidera, né? Então, isso já é um ponto limítrofe da virtude. Isso reforça o ponto que eu coloquei antes. Ele era um republicano de carteirinha, ele queria outros instrumentos para poder eclodir para além do ciclo terrível da vida política, e o príncipe não era bem visto por ele, né? Aqui ele está dando dicas, mas ele também está fazendo questão na obra, isso fica muito claro, de mostrar tudo que um príncipe pode fazer para deixar seus súditos insatisfeitos. Então, enquanto com uma mão, digamos assim, enquanto com um olhar ele escreve, digamos assim, tentando mostrar que o príncipe tem condições de governar, do outro lado ele está tentando mostrar você na realidade é um crápula e um tirano em potencial. Então não iluda o teu povo. Ele está tentando dizer, súdito, não se engane. Essa forma não é definitiva e não é a melhor. Você pode, talvez até deva se rebelar para conquistar espaços e para fazer a mudança acontecer, né? É uma coisa que ele coloca muito contundentemente com relação ao príncipe, a ideia de concorrência interna no principado, né? Então ele vai falar muito sobre essa questão do concorrente interno, ele denuncia muito e atiça o príncipe contra o concorrente interno, mas ao mesmo tempo ele está dando um recado. Você que tem sangue nobre aí também tem participação, também tem prerrogativas de participação, não se iluda, não deixe o príncipe abusar das suas prerrogativas, né? Então a virtude ela é basicamente esse contexto da vida do estadista e pode ser justamente ela pode existir nesse sentido honorífico, né? Tratar adequadamente os súditos e ser respeitado por eles, tratar adequadamente os seus pares sem usurpá-los, atraiçoá-los, assassiná-los, porque isso fede depois, né? Ele mesmo fala sobre principados criminosos, né? Ou criminais. E por outro lado também envolve um pouco da formação do príncipe. Ele vai dizer assim, ó, o príncipe, isso é muito interessante. Ele fala no próprio texto, ele diz assim: um príncipe tem que saber muita coisa, ele tem que saber tudo de tudo para governar, porque ele é sozinho para governar, então ele tem que ter uma capacidade estúpida de governar, assim, absurda, né? Ele tem que conhecer guerra, ele tem que conhecer diplomacia, ele tem que conhecer cálculo, ele tem que conhecer agricultura, ele tem que conhecer arquitetura, ele tem que ser um gênio. E fala, cara, é muito difícil que um ser humano consiga isso mesmo sendo criado para isso, né? E ele dá uma alternativa. Reúna-se a outra. Olha que armadilha interessante. Reúna-se a outras pessoas e chame pessoas que sabem coisas que você não conhece e faça com que elas trabalhem para você, lembrando, eu sou legitimado para governar. Cara, isso é um convite para destruição. Se diz, olha, eu sou legitimado para governar, não sei fazer nada, mas você que sabem fazer, fazem. O que vai começar a acontecer? Você, por um acaso, pensa você gosta de trabalhar para o outro, para dar os louros, desculpe, os louros da vitória para o outro, para outra pessoa, inteiros para outra pessoa. Receber isso aqui de reconhecimento, se receber e não poder decidir o que vai ser feito, ainda ter que aceitar a ordem dos outros? Não, né? É óbvio que quando esse chamamento é feito, você está abrindo espaço para os ciclos posteriores. Então é muito engraçado, porque ele fala da virtude do príncipe, ele fala, não adianta, você não é completo. A virtude não vai existir até você tomar consciência que você não consegue sozinho, você tem que preparar o futuro para abrir o leque das relações de poder e permitir a participação de mais pessoas. Desiste, né? E ainda vai insistir nisso e falar, você quer uma formação completa? Cara, você tem tudo que você faz tem que ser para ter o principado e como príncipe. Você vai se divertir? Vai caçar para conhecer o território, para saber defender o teu território e saber lutar no território dos outros.
Olha o que ele está falando. Ah, você pretende se distrair de noite e tal, né, receber pessoas, você vai trabalhar diplomacia enquanto você conversa com os outros. Vai estudar o idioma para saber usar a retórica e as velhas fórmulas. Vai estudar cálculo para saber calcular quanto de grão você precisa para alimentar teu povo. Percebe? Vai estudar técnicas e tecnologias novas. Então ele fala, basicamente a tua vida é cooptada. Se quis virar príncipe, isso é uma maldição em cima do teu ombro, meu amigo. Para você ter virtude, nesse caso, você tem que ser escravizado pela tua função. Então tem essa genialidade e sinuosidade, mas ao mesmo tempo ele está incitando, vá lá e faça, porque você é o primeiro passo para coisas futuras. Você é o legislador, a força capital que vai determinar a lei para gerações futuras. Isso só fica claro se eu ler o Príncipe do lado da primeira década. Se eu não ler os dois, não fica claro. Isso é o mais interessante. Do lado da virtude tem um trem chamado fortuna. Da fortuna não é grana, pode ser, mas não é necessariamente. Fortuna diz respeito ao velho nome da divindade romana da sorte, a fortuna. Né? Fortuna nesse sentido é você saber, você ter, e ele fala, é muito difícil que uma pessoa tenha os dois ao mesmo tempo, muito difícil, virtude e fortuna, que ele seja talentoso, preparado como estadista e ao mesmo tempo tenha boa sorte. Cara, isso é fantástico. Quando ele está dizendo isso, ele está basicamente dizendo: você sabe, você que é muito bom no que você faz, você está chamando a atenção, cara, coitado de você. Coitado de você. As coisas vão cooperar contra, porque as pessoas vão olhar para você e vão perceber que elas precisam arrancar o teu chão para poder te impedir de fazer as coisas. Olha como é ardiloso o argumento. O que é a fortuna? A fortuna é o conjunto de circunstâncias imprevisíveis ao teu redor. É aquilo que você chama de sorte. Tipo, putz, que má sorte, tive um mau dia hoje, má sorte. Isso é fortuna. Fortuna ela aparece manifestada de várias formas, né? Primeiro quando você nasce, né? Então, ó, pega a nossa sociedade, por exemplo, vai me dizer que se você nasceu com condições de pagar uma faculdade, nasceu com condições de ter bom estudo, nasceu com condições de, né, de não passar perigo, de não precisar pegar 5 ônibus para ir para o trabalho por dia, né? Ou para ir para o teu colégio, vai me dizer que você não nasceu, né, com uma condição melhor. Né? Você nasceu, ó, isso é fortuna. Quem nasceu sem ter recurso nenhum, nasceu desafortunado, né? Sem ter acesso a nada, nasceu sem essa fortuna. Mas pode mudar ao longo da vida? Pode. Pode ser que uma pessoa que nasceu sem nada trabalhe feito uma condenada e passe a ter muito recurso, muito acesso, bom estudo, recursos disponíveis à mão para os seus próprios filhos, passe a ter né? Circunstâncias podem ajudar eventualmente. A pessoa pode estar no lugar certo na hora certa, justamente para achar um emprego fantástico, alguma coisa do gênero. Tá aí, fortuna, né? Numa batalha de campo, por exemplo, né, o fato de você ter um terreno favorável ou desfavorável, né, teu gosto é mais virtude porque você escolhe o terreno quando você luta no campo, né? Mas no mar, por exemplo, você ter bom tempo, bons ventos para combater ou bons ventos para o transporte, fortuna. Né? Tá na posição certa na hora certa, fortuna. Sim. Então aí é que está a grande questão. Ele dá o exemplo do Duque Valentino, né? O Cesare Borgia. Ele fala assim: esse aí, olha, tinha virtude de sobra. É um gênio, um estrategista brilhante, um homem fantástico. Tinha alguns equívocos, alguns defeitos. Muito impulsivo, cabeça quente pra caramba. Mas era um gênio, era amado pelos seus homens. Soldados adoravam o cara. Contratou uma linha, um grupamento mercenário gigante, né? Montou um exército mercenário para conquistar a Itália e saiu barbarizando, tomando território tudo que era jeito, para cima e para baixo. Era um sujeito respeitado pelos seus semelhantes, pelos seus pares, era um sujeito que era ponta firme, vamos dizer assim. Tinha virtude. Mas um azar estrondoso, porque depois que ele ele começa na realidade a tentar conquistar a Itália, porque ele pega um adiantamento de herança do Papa Alexandre, que era pai dele, né? E toca o horror, vai embora, né? E ele estava contando, evidentemente, com o apoio do papado, né? Porque aí o papado ia fazer vista grossa para as conquistas, aquele negócio todo. Termina que o Alexandre morre, né? E ele está no meio das conquistas dele. E quem assume logo em seguida é o Júlio II, que era inimigo mortal dos dois. Tinha ódio do Alexandre e tinha ódio do Cesare Borgia, do Duque Valentino. E agora começa a empiçar a vida dele, empreender guerra contra ele. Inclusive, o Júlio II foi um dos únicos papas da história a pegar em armas, né? Literalmente pegar em armas e a luta. E pronto, né? E aí começa todo o desenlace da vida dele, né? Aí foi desafortunado pra caramba, ainda adoeceu. O projeto dele de unificar a Itália acabou que morreu sem ser completado por conta da tal da fortuna.
né? Veja que a virtude e fortuna estão lado a lado, elas não andam sempre juntas, mas é necessário que você, né, se compense pelo menos. A má fortuna pode ser compensada por alguém que tem virtude, por alguém que é esperto, genial. Então, desvantagem no campo de batalha pode ser compensada, desvantagem na vida pode ser compensada e assim por diante, né? Não é sempre que dá certo, mas pode, né? Então aí vocês têm o desenho da virtude e da fortuna. Esse vídeo aqui está longo pra caramba já, nem sei quanto tempo eu levei aqui. Eu ainda tenho mais um pedacinho que eu quero passar do príncipe, daí eu vou passar na sequência para vocês, tá? Mas esse aqui é o grosso, o eixo da matéria. Eu quero chegar depois na questão da república com ele. Então ainda tem mais um slide, vou fazer um videozinho mais curto explicando a questão da república e como ela opera no Maquiavel, tá? Mas é mais ou menos essa a ideia. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Cuidem-se, por favor. Deus abençoe vocês e vamos conversando. Aquele abraço.